sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite, gente, tudo bem? Silvana deu boa noite. A Lili já mandou uma mensagem bem linda, a gente já mandou um coração para ela. Obrigado. Sandra, amada, boa noite. Vocês estão escutando bem a gente? Falem se tá tudo bem, se o som tá bom, se não tiver avisem que a gente para tudo também. A gente tá aqui começando a sintonizar. Tudo bom, Rosi? Linda música, né? Eu também gosto. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre um tema que a gente escolheu e a nossa proposta é conversar com vocês. A gente tá com saudade de estar na casa, de ter esse contato físico, de sentir a presença de cada um de vocês. Então a nossa proposta hoje é buscar interagir um pouquinho. De alguma forma, a gente não vai conseguir ver vocês, mas eu acho que a gente consegue fazer isso, né? Murilo já deu boa noite, teve alguém que passou, às vezes passa e a gente não vai ver, tá, gente? Giovana, tudo bem? Nós vamos tentar se organizar aqui, é a primeira vez que a gente vai fazer isso. Tentativas. E vamos ver se vai dar certo, né? Agora são 8 horas, então a gente vai convidar todos para que nesse momento respire profundamente e eleve os pensamentos a Deus, a Jesus, buscando a conexão com a espiritualidade maior, que nos ampara sempre, que protege a nossa casa, que nesse momento se faz presente nos lugares onde estivermos e que juntos possamos, nessa alegria da arte, da música, envolver e conectar os nossos corações, na certeza de que a cada dia aprendemos mais. Estamos aqui para que juntos consigamos avançar um pouco mais nessa caminhada terrena. Jesus querido, obrigado pelos teus ensinamentos sempre. E dessa forma, a gente dá por aberto os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, a ideia... Eu tô fora da câmera, alguém falou, tá bom, vou tentar voltar aqui. Falar em 2 é isso mesmo, né? Então, assim, a gente tem conversado bastante na casa, né? Todos aqueles que nos assistem agora, tanto como diretoria, como coordenadores de grupos e também os nossos palestrantes, a gente tem sentido vontade de estar mais perto de todo mundo. Então, a intenção é a gente procurar interagir um pouquinho, conversar um pouco sobre o tema que a gente escolheu, que chama A Começar em Mim. Para quem não sabe, A Começar em Mim é o nome de uma música. Então a ideia é que a gente vá cantando e vá conversando sobre essa música, tá? Então vocês fiquem bem à vontade de ir escrevendo. A gente já pede desculpa se a gente não conseguir ler tudo. A gente tá em 2 aqui, vai tentar, né? Mas a ideia é que a gente sinta vocês aqui junto de nós. Porque às vezes é difícil a gente ficar aqui falando pra câmera com... né? Meio sozinho. Então a ideia é que a gente sinta vocês um pouquinho aqui junto da gente. E assim como vocês, acho que vão sentir a gente um pouquinho aí, tá? Então, por que a gente vai falar dessa música? Essa música nos tocou muito. E a gente até já conversou um pouco sobre ela em outra ocasião. Porque ela fala ela traz uma letra muito, muito linda, assim, que nos retoma coisas bem importantes. Essa música é do Grupo Vocal Livre. E é muito legal a gente entender a letra dela, e a proposta nossa é essa, conversar um pouquinho sobre a letra. Queria só falar de 2 coisas legais, assim. Uma delas
é que o Divaldo tem falado muito sobre a música, né? Então, essa coisa da música, de trazer a música, a arte para as nossas casas, para as nossas vidas, louvando a Jesus. Então, em alguns momentos, Bezerra tem trazido mensagens, já há algum tempo atrás, não só nesse momento, mas no último sábado, por exemplo, o Divaldo fala de novo sobre louvar a Jesus, cantar o Evangelho, dar vazão a esse momento nos nossos lares, nos nossos corações. Então, essa é um pouquinho da nossa ideia. Também no dia 2 dias atrás, no sábado, a FEC promoveu a primeira live de arte espírita, que reuniu artistas do estado inteiro. E durante essa live, teve um texto produzido pelo Ricardo Gertzner, desculpa se eu falei o nome errado, mas que também transmite um pouquinho disso que a gente pensa sobre a música e o que aconteceu nessa live, né? E o texto diz mais ou menos assim: se os céus estão em festa, é pela força da arte. As músicas mudam as cores da psicosfera terrestre. As almas que se reúnem para assistir trazem flores dos jardins do alto. Os anjos cantam, as luzes brilham, a dor dissipa e o amor floresce. A arte, com seu papel de rejuvenescer a alma, atinge os corações mais distantes e une os pensamentos em um só propósito: levar o consolo de Jesus aos que sofrem e o incentivo aos que trabalham. Salve a arte, que nos une independente do plano que viemos a nos encontrar. É lindo, né, gente? Então, assim, a ideia é que a gente cante e vai imaginando essas flores, essas luzes e tudo mais chegando perto de nós. Caroline, muito bom te ver também. Ana Carla tá aqui, né? A Dani chegou. Que bom que vocês estão aqui. Ivete, Suzana, boa noite para todo mundo. E a proposta, então, é que a gente vai cantar e vai falar um pouquinho sobre a letra. Quem canta é o Alberto, né? Vocês já perceberam? Então vamos lá. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Então a gente vai por trechos nessa música, porque ela realmente traz bastante coisas. Exatamente, quem canta seus males espanta, é isso aí. Então, como a música nos traz, a gente tem acordado cada vez mais com essa angústia de notícias boas e com essa esperança de que tudo vai mudar. A gente sabe que demora um pouco, a gente já está com essa angústia faz um mês, então, um mês e pouco exatamente. Então a gente continua com essa angústia, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. Então nós estávamos vivendo alguns momentos em que a gente estava se afastando do amor infinito de Deus e da sua caridade. A gente estava muito num mundo pessoal, às vezes não interagindo muito com as pessoas à nossa volta, até que essa quarentena veio e nos isolou em casa com a nossa família, nos forçando às vezes até a conviver e conversar e nos relacionar, e a gente realmente estava desaprendendo a viver em união, como a música nos traz. Então a gente sempre tem alguns momentos que que falta essa união na nossa vida, né? Então a gente queria saber de vocês um pouco também quais são alguns desses momentos que falta essa união, né? E agora a gente recebe essa oportunidade de interiorização e convivência entre a família, e a gente tem essas oportunidades também de reformas íntimas dentro do nosso ser, e a gente aos poucos descobre que Deus de amor e caridade, ele não quer ser louvado com palavras bonitas ou algo assim. A melhor forma de a gente adorar esse Deus é praticando esse amor e essa caridade da melhor forma. Então esse momento nos convida à mudança, né? Mas que mudança será que é essa? O que eu estou fazendo para mudar?
que está mudando dentro de mim. A gente queria saber de vocês também, quais mudanças que estão acontecendo em vocês nesse momento. A gente sabe que várias coisas estão mudando, os pensamentos estão mudando, a vibração da Terra está mudando. Então, o que a gente está fazendo, o que são as nossas ações no dia a dia com a nossa família ou com a gente mesmo? O que mudou nessa quarentena? Como é que a gente entra e como é que a gente está saindo? Para pensar um pouquinho nisso, eu vou cantar mais um trechinho da música, mas a intenção é que a gente consiga ter uma discussão com vocês também. Então, enquanto eu canto, tem um tempinho para pensar nessas mudanças e o que já mudou. O que vai mudar. O que vai mudar, exatamente. E assim, ó, a Edna falou ali sobre paciência, né? Paciência é uma mudança importante que a gente vem exercitando, né, Edna? E então vamos fazer assim, ó, enquanto o Alberto canta, se quem quiser colocar, quem se sentir à vontade de colocar ali nas mensagens uma palavra que represente o que mais mudou nesse momento aí todo. O que vocês percebem que teve de mudança grande? E aí o Alberto vai cantando e vocês vão escutando a letra, que eu acho que a gente consegue continuar. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Gente, olha que legal. A gente vai cantando e vai vendo os comentários e vai percebendo o quanto que as coisas vão fechando, né? Então, assim, que mudanças que aparecem? O que vocês trouxeram ali? De maneira bem resumida. A questão de outros valores, a questão da união que falava lá, né? Da união nos lares, do quanto a gente tem aprendido a conviver em família e a respeitar os limites, os processos daqueles que estão próximos de nós. E a questão da doação, né? Do buscar outros valores. Teve o Murilo que disse ali o quanto ele aprendeu um lado diferente dele que ele não conhecia. Então, olha que importante isso, né? A Ana Maria agora fala sobre aprender a lidar com o incerto. E é um desafio, né, gente? É um desafio compreender e entender tudo isso. E nas falas de vocês, no nosso sentimento, aquilo que a gente pensa, vem muito à tona a questão do autoconhecimento. Do quanto a gente precisa se entender para se perceber como pessoa, como indivíduo, como espírito que está aqui nesse momento, buscando melhorar nesse processo todo. E a gente passa a entender que quanto mais a gente se descobre, quanto mais a gente percebe esse nosso eu interno, mais fácil fica de lidar e de entender o outro. E haja mais amor mesmo, né, Maria Gabriela? É isso mesmo. Haja mais amor, e nós vamos falar de amor bastante daqui a pouco, né? Mas vamos lá, eu acho que o Alberto vai falar algumas coisas sobre essa parte, né, da mudança. Então, até vários comentários falam sobre isso, né? Os desafios que a gente tem de estar dentro de casa com a família e também aprender a lidar com com a quantidade de ações boas que estão tendo, de doações, e a gente consegue ampliar essa nossa visão mesmo, né? Como a Ivete falou ali, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços. É bem isso que está acontecendo, né? A gente vê que algumas pessoas estão realmente se unindo e fazendo essa diferença, né? E esses convites de caridade e amor, realmente, eles vêm pra gente, né? De uma forma ou de outra. E a gente, às vezes, eu me incluo também, eu incluo a pessoa aqui do meu lado, porque acontece, a gente acaba fugindo desses convites, de algumas formas. E a Joana de Ângeles traz bem claramente essas fugas, ela trata como fugas psicológicas. E o que seriam essas fugas, né? Fala o nome da obra.
Ah, sim. Ela fala no conflitos existenciais, desculpa, eu tava esquecendo já. No primeiro capítulo já, nesse livro, ela trata isso, antes de tratar de vários assuntos como depressão, ansiedade, ela trata sobre essas fugas. E essas fugas, elas são formas de a gente, muitas vezes, escapar do nosso processo evolutivo. E esses convites que nos vêm, eles sempre são para o nosso melhor. E às vezes a gente só deixa eles engavetados, deixa eles para depois. Algum dia eu faço, algum dia eu ajudo. E acaba que a gente nunca concretiza, né? E esse período de isolamento tem nos mostrado exatamente que agora é o momento. E o que será que a gente está fugindo, né? A gente foge e coloca para depois, mas por quê? Temos nossos compromissos, temos as nossas coisas, mas Deus nos convida a todo momento e Deus entende os nossos compromissos, Deus entende as nossas dificuldades. E esse convite chega, e o que será que a gente está fazendo para receber esse convite? O convite chega às nossas portas, aos nossos corações, e o que a gente faz? Então, de novo, a gente abre para uma reflexãozinha sobre essa parte de abrir os nossos corações, e a gente traz mais um trechinho da música para pensar. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. É o Haja Mais Amor, que foi falado ainda há pouco pela Maria Gabriela, né? E a Fábio comentou sobre a certeza de ver o dia de hoje da melhor forma. Alguns outros comentários que apareceram também. O Alex agora está falando da tolerância com os outros e com nós mesmos, especialmente com nós mesmos, né? E a letra fala bem isso, assim, haja mais amor a começar em mim. E como que eu me reconheço nesse processo? Como que eu trato e que eu lido com isso? Como é que eu vou deixar que os outros me reconheçam se nem eu mesmo sei as minhas atitudes e as minhas ações diante de tantos desafios? Então é momento de exercitar sim, de exercitar a paciência, de exercitar a tolerância, como o Wilson está dizendo ali. E se eu quero ver no outro aquilo de melhor, eu preciso cuidar desse relacionamento. Não tem como eu falar de relacionamento e não pensar nessa interação e nesses processos. E a gente está sendo convidado a todo tempo a entender essa transformação, que passa pelo espírito, que passa pela matéria. E talvez vivendo coisas que a gente jamais viveu em momentos anteriores. Quem estuda a doutrina espírita há bastante tempo, conhece, nem precisa ser há bastante tempo, mas quem já leu algumas coisas sabe que esse momento de regeneração ele vem sendo anunciado há bastante tempo. Mas eu particularmente achava que era bastante tempo, não ia estar aqui para ver isso. E quando a gente vê, a gente está aqui e a gente está vivendo isso, muito mais intensamente do que a gente imagina. Então, estar em família, conviver nesse seio familiar, é lidar com esses conflitos todos. E a gente queria falar de um deles, que foi um dos que a gente trabalhou bastante, talvez na nossa família, e aí faz parte, né? A gente acaba trazendo a nossa experiência e aquilo que a gente vive para as nossas conversas e para as nossas falas, que é a questão das mágoas, né? O quanto esse convite, as mudanças, trabalham com as nossas mágoas. A palavra mágoa vem de má água, e isso tem relação com água parada, com água que apodrece. Quando a gente conversava sobre isso, a gente até lembrou, né, de algumas imagens que a gente tem visto, por exemplo, as águas lá de Veneza limpas, aqueles canais todos limpos, e essa limpeza que vem acontecendo. Por outro lado, a gente vê uma falta de água. E aí como é que é isso, né? Que água é essa? Que má água é essa que a gente está trabalhando? Que mágoa é essa que a gente tem que aprender a lidar? E o nosso planeta, nós mesmos, e por isso que eu falava da mudança interna e da mudança externa, ele vem sendo convidado à limpeza. Então, são vivências diferentes, são momentos diferentes e pensamentos diferentes que nos fazem viver dessa forma.
E aí, por isso que a gente fala da importância de estar na casa, de estarmos conectados e de buscarmos esse momento numa reunião doutrinária como essa que a gente faz, é como a gente consegue fazer nesse momento, mas que a gente consiga se conectar, que a gente consiga sentir a presença do outro. Porque quando o Wilson tá falando, a Lili responde, a Ivete fala outra coisa, eu falo outra, o Alberto fala outra, a gente se percebe juntos aqui. Eu não vou citar todo mundo, mas a gente consegue entender que esses processos, eles avançam muitas vezes a nossa noção de grandiosidade que a gente tem. E aí, voltando à questão da mágoa, a Joana de Ângeles traz uma frase bem importante que ela fala que a mágoa e o ressentimento são sentimentos que a gente precisa trabalhar sempre, né? E ela compara a mágoa como um ácido que corrói a superfície na qual ela se encontra. E a mágoa desgasta as peças dessa engrenagem do homem, dessa engrenagem orgânica, e muitas vezes ela nos faz muito mal. Então, a pergunta que a gente fez ainda há pouco, né? Que convite é esse? A gente está falando do nosso convite agora, das nossas reflexões, daquilo que a gente teve que trabalhar em relação às mágoas. O que cada um de vocês teve que trabalhar? Ainda está trabalhando, ainda vai precisar trabalhar, né? E como é que funciona isso? Como é que a gente vai trabalhar com isso nos nossos relacionamentos? E a gente percebe o quanto que a doutrina espírita tem ajudado a nos manter em sintonia com a espiritualidade, a nos manter conectados no seio da família, porque às vezes há desentendimentos sim, porque talvez se a gente pensar, a gente nunca ficou tão junto com as pessoas mais próximas de nós, né? Porque tantas vezes a gente tá junto, mas não tá junto. E esse convite à limpeza, que não vem só pela mágoa, mas vem por tantos outros sentimentos que cada um de nós precisa trabalhar e precisa tratar, é um convite importante para a gente considerar nessa nossa caminhada. A gente tem várias citações de vários autores. André Luiz fala também sobre a mágoa, sobre o rancor, lá no Mecanismos da Mediunidade, quando ele cita também um pouco dessa lógica da Joana de Ângeles, de ser algo ácido que nos faz mal e que nos corrói. E especialmente esse sentimento que não é trabalhado, que não é tratado pela gente, pelas nossas famílias, ele gera o ressentimento. Então, o que é o ressentimento? O ressentimento é o ressentir. Então, muitas vezes a gente fica com esse ressentimento nos nossos relacionamentos, voltar ao mesmo sentimento, voltar a sentir, ficar remoendo, e aí a gente tem bastante dificuldade de avançar, né? A Dani fala da tolerância ali, é isso mesmo, né, Dani? Diminuir os ruídos externos e aumentar a voz do coração. É isso que a gente busca, né? É isso que a gente fala tanto e que muitas vezes a gente tem dificuldade de executar, de fazer nas coisas mais básicas e nas coisas mais simples, né? Tem um pensamento, uma frase, do Frei Carlos, que ele diz assim, que o ressentimento, que é essa coisa do ressentir, do ficar amargurado com aquilo, é uma âncora que nos impede de ir a outros mares, contemplar a beleza de novas paisagens, de ser livre, pois o ressentimento é como um preso que não vive mais as alegrias do presente. Vejam se a gente não passou por situações assim nos últimos tempos, onde a gente ficou preso nas nossas casas. A gente não podia ir para outros lugares, a gente não podia ir para outros mares. E muitas vezes a gente ficou com esse ressentimento dentro da gente, sem conseguir trabalhar e sem conseguir tratar. Então, é bem o que o Wilson fala ali, né? É o tempo de valorizar a convivência familiar, é isso mesmo. É isso que a gente conversa muito, tem trazido e que a gente tenta trazer aqui nessa nossa tratativa sobre essa música e sobre aquilo que a gente está falando. Acho que a próxima partezinha da música vai falar um pouquinho sobre como não alimentar esse ressentimento. Então, olha só que interessante. Tudo que vocês estão falando, a música vai dizer aqui na próxima parte. Quer ver? E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu
meu irmão. Então olha a letra o que diz, né? Se tivesse mais perdão. Quando a gente fala de perdão, a gente fala de perdão com o outro e perdão com a gente mesmo. A Lígia está falando agora que a gente está vivendo um momento que nunca viveu, né? No caso, ela está citando o momento dela. A gente sempre esteve ocupado com tudo. E de uma hora para outra a gente passa a ter esse tempo que talvez a gente nunca tenha tido, né? Essa possibilidade de conversar e de entender melhor o nosso irmão. E aí, esse irmão agora é aquele irmão mesmo, é aquele que está do lado, é aquele que está próximo. E quando a música diz assim, ó, se no lugar de apontarmos tantos erros, fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Olha só, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse, quando para ouvir, para entender o meu irmão. Jesus já dizia, né, que quando a gente ora, se a gente tiver alguma coisa contra alguém, que a gente perdoe, para que o nosso Pai também nos perdoe. Marcos faz essa citação. Então que a gente aprenda com esse perdão, com esse exercício do perdão, buscando não alimentar esses ressentimentos, que são aqueles sentimentos que nos prendem, mas buscando exercitar o perdão, que é aquele que vai nos libertar. A gente já sabe, já entendeu, eu acho, que quanto mais tempo a gente demorar para aprender, mais tempo a gente vai ficar nessa situação. A gente já sabe isso por tantos meios, de tantas coisas e de tantos tempos. Então que a gente possa agora pensar nesse momento que a gente vive e buscar esse perdão, esse auto-perdão. A gente podia falar mais um monte sobre perdão, né? A gente não vai conseguir falar tudo aquilo que a gente quer, mas queria citar também o capítulo 17 do Evangelho, que fala sobre o ser de perfeitos. E lá no Ser de Perfeitos ele fala sobre o homem no mundo, né? E diz que a gente tem que purificar os nossos corações. E que a gente germine nos nossos corações os frutos da caridade e da justiça. E aí a gente começa a valorizar coisas, né? Na busca desse ser de perfeitos, desse homem no mundo. Valorizar coisas que talvez a gente não, às vezes, passavam desapercebidas. Ainda há pouco a Anete está falando ali, né? Nunca senti tanta falta de abraços. É isso, né, Anete? Esse abraço carinhoso, gostoso, que faz tanta falta. O que é isso, né, gente? Da onde que a gente ia perceber o quanto isso nos ia sentir realmente que falta algo lá no fundo do coração. Algo tão cotidiano. Algo tão importante. Então, ao mesmo tempo, que bom que a gente está aqui. Que bom que a gente consegue interagir com vocês. Vocês não têm noção do quanto é importante saber que vocês estão aí quando vocês escrevem e quando a gente fala. Chega a emocionar, assim, é algo que é indescritível, saber que a gente está aqui falando, não só para essa telinha que aparece aqui, mas que vocês estão aí juntos nos ouvindo. E eu acho que é isso que a gente busca, né? É isso que a gente pretende. Aprender a cada dia, entendendo que são essas oportunidades que vão nos fazer melhores. E tomara que logo a gente consiga trabalhar essas mágoas. Tomara que logo a gente aprenda a perdoar. Tomara que logo a gente aprenda a entender tudo isso que essa música nos traz, né? E claro que a gente vai cantar. A gente vai cantar, não, Alberto vai cantar a música inteira agora pra gente fechar, né? Não sei se tu queres falar mais alguma coisa. Acho que é isso. Então, a ideia agora é que prestem bem atenção na letra toda, que eu acho que ela traz uma conexão de ideias e de propostas, de convites, que vale a pena a gente fechar os olhos e sentir. E aí, assim, né, o convite sempre é para que esses momentos de palestras doutrinárias sejam momentos nos seus lares, de reflexão mesmo. Aonde que eu tô vendo essa palestra? Quem que tá vendo comigo? Como é que tá isso na minha casa? Eu tô também oportunizando aos outros que estão comigo de assistirem, porque palestras tem bastante por aí na internet, né? Bastante palestra boa, palestrantes interessantes, mas é esse momento que a gente se conecta com a nossa casa. É esse momento que a espiritualidade está aqui, junto de nós, junto de vocês, na casa, nos unindo e nos trazendo essas energias de amor, essas flores, como dizia lá no início, essas cores que nos fazem bem e que nos fazem unir os nossos corações. Então vamos lá. Cedo me acorda a oração,
É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais olhares, mais abraços de aceitação. Se não és tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lararara, lararara, mais amor em mim. Lararara, lararara, a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me descrever, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lararara, lararara, mais amor em mim. Com esses pensamentos elevados, então, vamos agradecer ao nosso Pai Maior e a Jesus com tanto amor que nos abençoa todo dia nos nossos lares, derramando todas as luzes e energias boas que vêm dos céus para esse processo de cura desse nosso planeta. Vamos pedir que essas luzes cheguem a cada lar de cada pessoa que esteja escutando essa palestra,
que essa luz possa invadir o coração de cada um, sempre para que possamos praticar o amor, praticar a caridade no nosso dia a dia, com aqueles que estão ao nosso redor, dissipando essas energias e atingindo todos aqueles que estão conosco nessa caminhada. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo grande para vocês. Vou dar um abraço nele para todo mundo. Sintam-se abraçados, amados, com esse abraço gostoso que agora a gente dá. É um abraço que a gente deseja a cada um de vocês. E a gente está muito emocionado, a gente ficou muito feliz. Obrigada por tudo e por esse momento de conexão acima de tudo. A gente vai encerrando, tá? Beijos a todos. Boa noite.